Olá, muito boa tarde, Santa Catarina. Está começando mais um Jogo Aberto SC para todo o estado. E hoje é dia 19 de maio, quinta-feira. E a gente já começa o programa falando sobre a conquista da Chapecoense, conquista inédita. Passou para a terceira fase da Copa do Brasil pela primeira vez na sua história. Olha aí o resultado na tela para você do jogo de ontem que aconteceu na Arena Condá, 7h30 da noite, 2-0 em cima do Paraná. A Chape precisava apenas de 1-0, mas conseguiu conquistar aí essa classificação com méritos e com sobras. Claudio Miranda mereceu de fato a classificação. E sem sofrência, o que é mais importante, né? Já começou fazendo 1-0, o que já avalia, fez 2-0, administrou uma grande classificação, está na próxima fase. O Atlético do Paraná é o próximo adversário da Chapecoense da Copa do Brasil. Parabéns, Verdão do Oeste, quebra mais um tabu, terceira fase, e o Guto Ferreira de boa, né? De boa. Até demais. Porque toda desconfiança, olha, não tá com Danilo, Bruno Rangel não vai pro jogo. Aí a estrela do Guto brilhou, até que o cara que ele colocou, o Kempis, já começou a vitória, 1-0. Parabéns, Chapecoense, terceira fase da Copa do Brasil, é dinheiro no cofre, é possibilidade de crescer ainda mais no cenário nacional, brigando para chegar à grande fase, oitavas de final, que aí vem toda aquela moçada da Libertadores da América, mais o Internacional da Garupa. Pois é, como disse Claudio Miranda, Kempis foi o cara ali no primeiro tempo, o gol relâmpago acabou fazendo e já encaminhando essa classificação logo nos primeiros minutos. Vamos ver então como é que foi essa partida entre Chapecoense e Paraná. Chape classificada para a terceira fase pela primeira vez na história. Noite gelada em Chapecó, mas os torcedores confiantes compareceram na Arena Condá para apoiar o time verde e branco. E a Chape não decepcionou. Logo aos 2 minutos de jogo, Kempis de cabeça abriu o placar. 1-0 era suficiente para a Chape passar de fase, mas o Verdão queria mais. O Paraná respondeu com Rafael Carioca, que tentou em um drible, mas Ananias dificultou a jogada. Lucas Gomes também tentou. O Paraná continuava a marcação e mais uma vez chegou com perigo, mas Marcelo, inspirado, defendeu. Neste lance, Kempis, que tentou mais uma vez de cabeça, desperdiçou. Na segunda etapa, Lucas Gomes mandou para o gol, mas a defesa adversária afastou o perigo. O Paraná tentava reagir, mas Marcelo defendia. Em um passe errado de Anderson Uchoa no meio-campo, Johan puxou o contra-ataque e Kleber Santana finalizou e ampliou para a Chapecoense. E quem foi mais cedo para o chuveiro foi Denner. Fim de partida na Arena Condá, Chapecoense 2, Paraná 0. Esse grupo que há 10 dias atrás levantou a quinta estrela, agora conseguindo mais um feito, pequeno, mas vai reforçando aquilo que a gente tem por objetivo fazer. Tá aí, Claudio Miranda, Guto Ferreira, todo cheio de frio ali, mas nem aí, né? Tá, cheio de moral, né? A quinta estrela. Mas realmente é isso. A Chapecoense tem que ser receber os parabéns pelo belo trabalho que vem fazendo esse ano mais uma vez. A Chapecoense vem uma batida muito boa. São 3 anos consecutivos de um belo trabalho da Chapecoense. Se você for mais atrás ainda, Chapecoense muito recentemente era uma equipe de Série D de Campeonato Brasileiro. Então essa ascensão da Chapecoense tem que ser comemorada. E é por isso que o torcedor do Oeste tem muito orgulho do Verdão. Tem orgulho do Verdão. Esquece Grêmio, esquece Internacional, por esses momentos. Cabeceio do Kempis, hein? O Kempis, na verdade, é que eu vou dizer, ele contou muito com a sorte nesse cabeceio, né? Uma jogada muito bem trabalhada, mas quando ele cabeceou, eu não acredito que ele tenha visto que o goleiro estava um pouco mais adiantado e ele pudesse encobrir o goleiro naquele lance. Agora, a jogada trabalhada no segundo gol da Chapecoense é excepcional. Belíssimo gol do Kleber Santana. O Paraná tentou fazer frente, é uma equipe que agora tem 2 derrotas consecutivas, perdeu o Brasil de Pelotas na estreia da Série B e acabou perdendo também para a Chapecoense na volta. E isso acaba prejudicando o trabalho do Paraná, que fez um bom campeonato paranaense, repito, mas mesmo assim, muito melhor para a equipe. Quase o tempo faz segundo ali. Pois é, rapaz. Quase que ele faz no mesmo estilo, mesma maneira. Mas essa jogada do segundo gol da Chapecoense, essa sim foi muito bem trabalhada. Começou, né? Acabou tocando ali. Numa roubada de bola, né? Na marcação alta que a Chapecoense tem feito em alguns momentos, o adversário procurou o lado esquerdo, as alas da Chapecoense trabalham muito bem e nesse cruzamento, belíssimo cabeceio do Kleber Santana pro gol fazendo. O cara que tem recurso, né? O tempo todo, né? A Chapecoense de cabeça. Recurso, né? Se você pega o time Chapecoense, agora com o Maranhão, mesmo com o Maranhão sendo negociado com o Fluminense, ele tá indo
pro futebol carioca. O Maranhão já está tudo certo com relação a valores, poucos detalhes para fazer o acerto final Maranhão no Fluminense. Mesmo assim, o grupo da Chapecoense continua sendo o melhor grupo entre os catarinenses que disputam Série A e B. Quase 4.500 torcedores pro horário do jogo, aí pro meio da semana. Dá pra dizer que foi um público bom para essa partida? Muito mais pelo frio, né? É verdade. Frio intenso muito gelado, no Oeste Catarinense. Foi a madrugada, foi uma noite e madrugada muito fria no Oeste e na Serra Catarinense, e logicamente isso afasta um pouquinho o torcedor. Mesmo assim, um bom público que agora vai em maior número para assistir Chapecoense e América Mineiro, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro da Série A. E aí tem um detalhe: Chapecoense vem de vitória, está na terceira fase da Copa do Brasil. América Mineiro vem de vitória sobre o Bahia, com a ajuda do juiz, é verdade, mas vem com vitória sobre o Bahia, também na terceira fase da Copa do Brasil. Campeão mineiro também, o América, né? Também campeão. Mais enquanto campeões. Você vê que a largada de Chapecoense foi difícil. Pegando no Beira-Rio Internacional, conquistou um bom empate e agora com chance de vitória para cima do América Mineiro, do Givanildo, né? O Givanildo, que é o técnico mais antigo, mais velho em atividade no futebol brasileiro da Série A. E outra coisa, a postura da Chapecoense também foi interessante durante todo o jogo. Como você disse, a marcação alta o tempo todo, e depois que fez o gol, não desanimou, né? Porque o gol já garantia ali a vitória. Tocou, de fato, um pouco mais a bola, mas também continuou em cima, tanto é que fez o segundo gol. Teve mais chance, pelo que se leu na crônica de Chapecó, pelo que se ouviu nas emissoras de Chapecó, teve mais chance de chegar ao segundo gol do que propriamente parar no empate. No momento estava ainda 1-0. Chapecoense fez seu papel, tá de parabéns. O Oeste Catarinense está festejando mais uma vez. Aliás, o que não falta, né, é orgulho pro Oeste Catarinense com relação ao futebol da Chapecoense. Chapecoense está muito bem, e isso vem de muito tempo. É esse o momento que a Chapecoense tem cada vez mais cultivar para que possa chegar ainda mais longe. Essa é a nossa expectativa. A gente vai lembrando para você que você pode participar com a gente, viu? Lá no WhatsApp, 91358063, o número tá aí na tela para você, e já tem gente participando com a gente, torcedor da Chapecoense, para perguntar. É o Thiago de Itajaí. Ele fala: como um time da Série A libera um jogador, que é o Maranhão, por R$200 mil para outro time concorrente? Como é que isso acontece, Claudio Miranda? Acontece pelo seguinte, que a questão financeira acaba influenciando. São só R$200 mil. A Chapecoense vive um bom momento financeiro. Chapecoense será a fase da Copa do Brasil, está. Mas o Maranhão também tem interesse em jogar no Fluminense. E isso pesa demais. Você tem um jogador que não é titular hoje, absoluto, na equipe da Chapecoense, e que pode ir para o Fluminense, do Liverpool, o jogador acaba pesando muito na decisão nesse momento. A Chapecoense também viu o lado do atleta. Vamos lá, continuar com a interação aí com você de casa, 91358063. Olha aí o Jefferson, também de Itajaí. Ele pergunta: o que a Chape tem que fazer para permanecer na Série A, Claudio Miranda? Tem o América aí pela frente agora. Manter esse bom futebol. É um campeonato de irregularidade, a Chapecoense sabe disso. O América Mineiro é um adversário difícil, complicado, principalmente jogando fora de casa. O Givanildo faz o esquema, pega ratão. Vamos ver o comportamento da Chapecoense. Chapecoense tem o melhor grupo de catarinenses, já falei sobre isso, e por isso acredito muito. Confio numa boa campanha da equipe de Chapecó. Rafael Bastos, que tá lá no América Mineiro agora, né? Ficou campeão com o América. Rafael Bastos, Claudinei, Thiago Luiz, jogadores conhecidíssimos do futebol catarinense. Tá falado então sobre a Chapecoense. Mais uma vez, parabéns aí ao torcedor da Chape. Pela primeira vez na história, conseguiu a classificação na terceira fase da Copa do Brasil. Tomara e continue adiante. Aí agora pega o Atlético Paranaense. Mas falado sobre a Chape, agora a gente vai para uma rápida parada, um intervalo. Você continua participando com a gente aí no WhatsApp, interagindo, porque depois vamos falar dos outros times que faltaram, os outros times catarinenses. Fica por aí. O primeiro clássico catarinense da Série B desse ano acontece amanhã. Procurar fazer o que o professor Cavallo passou nessa semana aí para tentar buscar a vitória. O comandante do JEC já conseguiu identificar a importância das primeiras 10 rodadas da competição. Ovo, farinha, ingredientes para parabenizar Renan pelo seu aniversário. Só tenho a agradecer a Deus, né, por mais desse ano, bem vivido. Meio-dia 40, estamos de volta com o Jogo Aberto SC, agora para falar sobre Série B do Campeonato Brasileiro. Porque o Criciúma vai enfrentar agora um clássico catarinense, tem o Joinville pela frente e é fora de casa, lá na Arena Joinville. E sabe há quanto tempo que o Criciúma não consegue vencer o Joinville lá? Há 9 anos. O primeiro clássico catarinense da Série B desse ano acontece amanhã, às 9h30 da noite, em Joinville. JEC e Criciúma se enfrentam pela segunda rodada da Série B. E o confronto vale muito, não só por ser um jogo entre dois rivais do estado, mas também pela história. Há 9 anos o Tigre não vence o JEC fora de casa. Os tabus foram feitos para serem quebrados, né?
E, claro, respeitando muito a equipe do Joinville, mas a gente vai para lá procurar fazer o que o professor Cavallo passou nessa semana aí para tentar buscar a vitória. Respeitando sempre eles, mas assim, o tabu foi feito para ser quebrado e eu espero que a gente quebre esse tabu aí. E para conseguir vencer o Joinville na arena, o técnico Roberto Cavallo tem testado diferentes formações nos treinamentos, principalmente do meio para frente. Há duas possibilidades de time, uma com 2 meias, Elvis e Alex Maranhão, e outra com 3 atacantes, tendo Elvis como armador, Niltinho e Roberto pelas pontas e Gustavo como centroavante. Nas duas formações, o Elvis está no time, mas qual das duas será que ele prefere? Rapaz, isso é melhor deixar ficar lá responder, né? Mas assim, são grandes jogadores, é que nem eu falei, ele vai testando, né, várias formações e ele é o treinador, eu acho que a hora que ele encontrar a melhor formação ali, independente de gostar ou não, a gente tem que estar fazendo em prol do Criciúma, né? E a gente ganhou o jogo agora na estreia, acho que foi um bom jogo, apesar da estreia tem muito que melhorar de todos e vamos continuar focado aí, o que ele escolher a gente vai procurar fazer o melhor. Claudio Miranda, tabu é para ser quebrado, é isso que o Elvis falou. E o Elvis vai ser uma peça importantíssima nesse jogo contra o Joinville, né? Ambos de resultado positivo. Criciúma com vitória, Joinville com empate fora de casa. A expectativa que se tem é que o Criciúma possa apresentar o melhor futebol do que fez até no estádio Heriberto Wilson. Por quê? Começa a pegar conjunto. Das duas escalações propostas, eu iria com 2 meses e não com 3 atacantes. Alex Maranhão ao lado do Elvis. Alex Maranhão ao lado do Elvis. Eu acho que o futebol sempre tem lugar para qualidade. E essa qualidade tem que ser mantida. O Niltinho apresentou um grande jogo, fez um bom futebol. Enquanto isso, o Gustavo é goleador. Roberto momentaneamente ficaria no banco na minha escalação. Mas quem decide é o Roberto Cavallo. Jogo interessante, importante, jogo entre catarinenses. E aí um deles pode dançar nessa partida. O Criciúma tem praticado o melhor futebol. O Joinville ainda precisa de bons atacantes. Tá vendo no mercado, tá buscando, tá indo em Araraquara tentar o seu novo atacante. Mas o Joinville tá longe daquilo que se espera para uma Série B. Joinville o Criciúma um pouco mais próximo. E essa pressão, de fato, dos 9 anos aí sem vencer lá na Arena Joinville, de fato, dificulta essa partida pro Criciúma? Faz parte da história, nada mais que isso, né? A questão, quando você tem essa situação, é justamente história. São 9 anos sem vencer que pode ser quebrado esse tabu. Logicamente, com muita dificuldade. O Joinville vai ser um time armado outra vez pela Emerson Maria, que sabe e conhece os atalhos e os caminhos para tentar vencer o Criciúma. Só que numa aposta, o Criciúma tem mais chance de sair vitorioso, até mesmo com o empate. O empate é um bom resultado para o time do Criciúma, do que o Joinville buscar a vitória. O Joinville está sendo muito difícil a vitória, porque ela precisa de gols. E o Joinville, nessa situação, tem se complicado muito, tem tropeçado muito. Por isso, o Criciúma está mais próximo de um bom resultado. O empate seria um bom resultado para o time. Vamos saber do outro lado, então, do Emerson Maria. O que vem preparando? Ele quer usar o que tem de melhor para esse jogo contra o Tigre. Depois de estrear com um empate fora de casa na Série B, o Jack se prepara para o primeiro jogo diante de seu torcedor, que será amanhã, contra o Criciúma. A derrota para o Ceará pela Copa do Brasil já ficou para trás. E o foco do técnico Emerson Maria está totalmente dedicado aos 2 próximos jogos, contra o Tigre e contra o Bahia, 2 adversários diretos pelo acesso. Temos 1 ponto na Série B, um jogo realizado em casa, e vamos jogar em casa um jogo dificílimo com o Criciúma, e na sequência temos o Bahia, que é um candidatíssimo a conseguir o acesso. Então, nesses jogos aí, a ideia é ter aquilo que eu tenho de melhor, para que o Joinville, ele deslanche, comece a pontuar na Série B e siga o seu caminho. Mas para quem quer subir para a Série A, o planejamento precisa ser feito observando toda a competição. Por isso, o comandante do Jack já conseguiu identificar a importância das primeiras 10 rodadas da competição, que, segundo ele, podem definir os candidatos ao acesso. As primeiras 10 rodadas da Série B, os primeiros 20 jogos, eles vão ser jogados em 63 dias. Em 2 meses, o campeonato da Série B ele pode ser definido e nós não podemos ficar muito atrás. Pois é, Claudio Miranda, é aquela velha história do futebol. É o jogo a jogo versus o planejamento total da competição. O que você acha que tem que ser priorizado nesse momento, aí do lado do Joinville principalmente, que tem o Bahia logo depois aí do Criciúma? Para o Joinville, muito mais de jogo a jogo no momento. Logicamente, existe o planejamento. Quando você pega a tabela, você pensa assim, olha, aqui eu posso buscar 3 pontos, aqui o empate já seria um grande resultado, dificilmente eu vencer aqui. É que esse começo para o Joinville foi complicado, até porque tinha paralelamente os jogos da Copa do Brasil. E aí sofreu contra o Ceará jogando fora de casa, que é um adversário direto também de Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar do planejamento, apesar da vontade do Emerson Maria de colocar o que tem de melhor em campo, o Joinville ainda precisa de contratações. E por isso, o problema continua. Contratações que estão pintando também
possibilidade de contratação, principalmente o atacante da Ferroviária. Pois é, então vamos ver sobre contratações do Joinville, porque tem gente nova chegando por lá, gente que já passou aqui por Santa Catarina, inclusive. O primeiro aqui que a gente mostra pra você é o Everton Silva. Ele tem 27 anos, é lateral direito, altura de 1,71 e o último clube foi o Red Bull Brasil. Os clubes onde ele atuou: o Friburguense, a Guanabara, Angra dos Reis, Flamengo, Ponte Preta, Boa Vista, Duque de Caxias, ABC, CRB, Chapecoense, Paysandu, Red Bull Brasil de Pelotas e Avaí. Aliás, Red Bull Brasil de Pelotas nada. Red Bull Brasil, desculpe, e Avaí. Avaí, eu acho que é onde ele fez uma carreira maior um pouco aqui em Santa Catarina, né, naquela Johnny Miranda. Ele chegou a atuar como atacante, inclusive. Será que pode ser colocado nessa função aí dentro do Joinville? Sem problema algum. Hoje tem muito meia, muito atacante atuando na lateral direita. Aliás, o Avaí já fez isso com vários jogadores. Jogadores que eram de outras posições, foram para lateral e acabaram dando certo. Que ele possa, no Joinville, fazer um grande trabalho. O Joinville precisa, principalmente, trabalhar nas laterais, embora tenha Edson Ratinho como um grande lateral direito. Vamos ver quem foi o outro contratado que chegou por lá, foi apresentado lá no Joinville. Vamos ver. Quem está chegando por lá é o Paulinho Dias, 28 anos, ele é volante, altura de 1,75 e o último clube é o Bahia. Os clubes onde ele atuou, vamos ver: Cruzeiro, Ipatinga, Marília, Joinville, Guaratinguetá, Veranópolis, Chapecoense, Atlético Paranaense e por último, aí o Bahia que a gente citou. O que falar desse volante? É uma posição que também precisa aí ser suprida, como você já tinha falado, Claudinei Miranda, pela saída do Anselmo? Pela saída do Anselmo, por Naldo está com problema recentemente, acho que o Joinville precisa sim de um volante. Outro jogador que o Joinville está atrás é Thiago, atacante da Ferroviária, fez 5 gols no Campeonato Paulista, pode acertar logo com o Joinville. E talvez seja a função que o Joinville mais precisa e necessita. No meio, o Joinville também precisa de criação. O cara que está armando o Joinville é Cadu, que é volante, está como camisa 10. Está correndo, lutando, brigando, mas não está correspondendo. E o Pereira reclamou esses dias de desgaste, Claudinei Miranda, que não tinha sido feita uma bela pré-temporada com ele, e aí ele acabou tendo que entrar só no segundo tempo, num jogo aí contra o Ceará na Copa do Brasil. Você acha que, de fato, é pertinente essa reclamação dele, do desgaste, ele tem que ser utilizado aos poucos no Joinville? Além disso, está jogando fora de posição, o que dificulta o trabalho do Pereira. É bom jogador, pode ser bem aproveitado. Joinville tem um calendário difícil nesse início, mas pode fazer um bom campeonato, dependendo, logicamente, das contratações e da atualização do jogador na posição certa. Por que o Pereira está sendo sacrificado? Porque não tem atacante no Jack. Tá falado sobre o Joinville, Claudinei Miranda, a gente continua falando sobre Série B e agora para falar sobre o Avaí. Por lá, o clima do treino de ontem foi mais descontraído, isso porque tem goleiro de aniversário por lá. Tinha ontem, né? Fez 27 anos o Renan. Ovo, farinha, ingredientes para parabenizar Renan pelo seu aniversário. Completou 27 anos ontem. Parabéns, goleirão. Obrigado. Exatamente, mais um ano de vida. E só tenho a agradecer a Deus, né, por mais esse ano, bem vivido. E estou muito feliz, né? Mesmo com essas ovadas e farinha, estou muito feliz. E sinto o carinho, né, e o respeito dos jogadores. Depois da comemoração, é hora de encontrar os ingredientes para o sucesso do Leão na Série B. Renan já sabe qual é o principal: ganhar pontos dentro de casa. O primeiro jogo do campeonato na ressacada é contra o Sampaio Correia, nesse sábado. Nós precisamos vencer. É lógico que convencer também é muito bom, mas vencer é o principal. E para a receita azurra não desandar, o goleiro dá dica: não dá para deixar o Sampaio apimentar o jogo. Ano passado eu estive no Botafogo na Série B e jogamos contra o Sampaio. E é um time difícil, mesmo fora de casa. O próprio jogador Pimentinha deu muito trabalho pra gente naquela época. Eu acredito que vai ser assim de novo, então a gente tem que estar muito atento na marcação. Sem alemão, Silas deve colocar Renato de volta na lateral direita e promover a estreia de João Paulo na esquerda. O aniversário de Renan foi ontem e ele quer que a comemoração se estenda até sábado com a vitória. É o que eu espero, né? Eu acredito que uma vitória no sábado seria o melhor presente. Tá aí, Claudinei Miranda, tomara então que o Avaí tenha esse presente e as homenagens mais que merecidas pro Renan, né? Renan, belíssimo goleiro, nós falar sobre ele, quero falar sobre o Todinho, que é roupeiro do Avaí, mandar um grande abraço, sempre curtindo aqui o Jogo Aberto SC. Pois bem, Renan tá no caminho certo. Acho que antes de convencer, o Avaí tem que vencer. E se tem jogo para vencer, é esse próximo compromisso do Avaí contra o Sampaio Correia. Sampaio tomou lambada contra o Figueirense, Copa do Brasil, tomou uma porrada no Vasco, 4-0, e na sequência ainda perde o Campeonato Maranhense, o retorno do Campeonato Maranhense, ontem para o Motoclube. E aí tá o momento do Renan, grande cara, baita goleiro, tá pegando muito na equipe do Avaí. O Avaí não tem vencido, o problema não é o Renan, pode ter certeza. O problema é que o Avaí não tem jogado bem. Tomara que o jogo para zerar a página seja justamente contra o Sampaio Correia. Se tem um jogo que o Avaí pode utilizar para vencer, é esse jogo com o Sampaio. E o William, que foi
Quem organizou? A brincadeira organizou. Tá aí o troco, William. Um bom momento em Ivaí. Tomara que esse bom momento da semana, que essa descontração da semana, possa ir para o gramado no próximo sábado. Torcedor havaiano está nessa expectativa, que a vitória vai aparecer contra o Sampaio Corrêa, um bom resultado para alavancar, quem sabe, uma melhor campanha para a equipe azul. E pode estar pintando mais um volante no Avaí, viu, Claudio Miranda? Márcio Passos, ele que é do ABC, está com algumas dificuldades lá para sair de lá, mas ele diz que a vontade dele é de fato de vir para o Avaí. Tá precisando também? Sabe qual é a dificuldade, não? Qual que é? Márcio Passos, o presidente, não quer liberá-lo. Sabe, não quer liberar? Ano passado foi contratado o Márcio Passos como grande nome para o ABC. Esqueceram a hora do registro. Não foi registrado, ficou 6 meses sem jogar. E aí, quando jogou, foi considerado o craque do time do ABC, o grande cara, o volante, e agora o Avaí está interessado em trazê-lo. Pro Avaí seria uma boa. Tá falado então, Claudio Miranda, mais uma rápida parada, mais um intervalo, continue participando com a gente, daqui a pouco a gente lê o seu recado aqui no ar, o seu recado do WhatsApp, mas por enquanto, um intervalo rapidinho, fica por aí, a gente já volta. Marcelinho ainda não foi apresentado oficialmente à imprensa, isso deve acontecer nesta sexta-feira. O volante Jocinei acabou deixando escapar a meta do time para essas primeiras rodadas. Arrancar uns 9, 10 pontos. Isso é Jogo Aberto SC! Meio-dia e 55 minutos, estamos de volta com o Jogo Aberto SC e agora a gente dá uma pausa na Série A, na Série B, para falar sobre Série D do Campeonato Brasileiro. Porque o Inter de Lages vai se preparando e a gente discutia aqui ontem no programa se Marcelinho Paraíba poderia ou não voltar. Ontem foi constatado que ele estava junto ao Boa Esporte, ainda negociando por lá, mas só que estava só palavrado. Ele vai sim voltar para o Inter. É isso que vai falar para a gente a Eduarda Demenech. É isso mesmo, Duda? Boa tarde. Boa tarde, Lucas. Pois é, Marcelinho Paraíba está de volta ao Inter de Lages. Depois de ser eleito o melhor jogador do Catarinense em 2015, ele retornou ao clube para ajudar no acesso à Série C do Brasileiro. O jogador chegou ontem à noite na cidade, acompanhado do presidente do Inter, quando os termômetros por aqui marcavam 4 graus. E esse campeonato tem tudo para ser gelado. Mas isso não deve ser problema para o Marcelinho, já que ele já jogou na Europa. Então essas temperaturas baixas não devem fazer com que o rendimento do atleta caia. Pelo menos é isso que a torcida e a equipe esperam, viu? Marcelinho ainda não foi apresentado oficialmente à imprensa e isso deve acontecer nesta sexta-feira. Outros reforços também devem chegar ao clube ao longo dessa temporada. De Lages, Eduarda Demenech, para o Jogo Aberto SC. Valeu, Duda, portanto, trazendo a informação, Claudio Miranda. Marcelinho Paraíba voltou e tem torcedor do Inter de Lages empolgado com a gente, participando no WhatsApp, viu? 9135-8063, olha lá. Não falou o nome, mas disse que é de Lages e diz: avisa o Claudionir que o mito Marcelinho Paraíba voltou. Vamos voar nessa Série D, vamos Inter, vamos. E depois fala: ô, Marcelinho voltou. Tá empolgado, torcedor Claudionir. E tem que estar empolgado mesmo. Marcelinho Paraíba vai fazer muito bem pro time do Internacional, como já fez em 2015. Chegou, foi o melhor cara do campeonato. O Internacional está se armando muito bem. Tem o grupo mais difícil entre os catarinenses na Série D do Campeonato Brasileiro. Tem que brigar, tem que lutar para ser o primeiro colocado. Aí é certeza de estar na próxima fase da Série B. Vamos à luta. Tá certo, boa sorte para o Inter de Lages, novos reforços chegando e Marcelinho Paraíba de volta aí no Leão Baia. Agora a gente volta a falar de Série A do Campeonato Brasileiro. A gente vai falar do Figueirense, porque por lá o Jocinei deixou escapar aí a meta dos primeiros jogos do Figueirense nesse Campeonato Brasileiro. Em um campeonato longo como o Brasileirão, estipular metas para um número menor de jogos ajuda a motivar o elenco. Isso acontece em todos os times. No Figueirense, o volante Jocinei acabou deixando escapar a meta do time para essas primeiras rodadas. A princípio, sim, a gente, da nossa cabeça, sim, né? Essas 5 ou 6 rodadas que tem, arrancar uns 9, 10 pontos. Buscar essa meta aí pra gente poder arrancar ponto fora também, que é importante, né? Por falar em vencer fora de casa, o Alvinegro tem já nesse fim de semana a chance de conquistar os primeiros pontos como visitante. No sábado à noite, encara o Cruzeiro no Mineirão. Mas aí bate aquela dúvida: será que o Eutrópio vai escalar o Badi aberto na esquerda mais uma vez ou vai trazer ele de volta pro meio? O Jocinei tem uma preferência. A gente sabe do esquema, a gente sabe no meio de campo, né? Que o Badi é muito forte no meio e a gente tem certeza que o Eutrópio sabe o que fazer com esse grupo.
Pois é, Claudionir. O Jocinei acabou falando ali sobre a meta dos primeiros jogos do Figueirense. Está otimista, Jocinei, porque falou em 9, 10 pontos, ó. Os próximos jogos do Figueirense agora na sequência. Depois o Cruzeiro. Vai ter o Santos em casa, depois o Atlético Paranaense fora, depois o São Paulo em casa e o América Mineiro fora. Quer dizer, não são jogos... Mas na Série A não tem jogo fácil. Né? Você não pode procurar, não, esse é o jogo que eu vou vencer. Não tem jogo fácil. 9 pontos em 18 disputados é 50% de aproveitamento. O que é uma boa situação. O Figueirense realmente tem que procurar. Vai ter muita dificuldade no Cruzeiro. O Badi, tá certo, Lucinei? Tem que jogar no meio, outro lado que tem que parar com essa teimosia. Badi não é atacante e tentar mudar um pouquinho o esquema de jogo do Figueirense. Figueirense não tem jogado bem, eu tenho falado sobre isso. E Badi no meio passa a ser muito mais interessante do que o jogador aberto pela esquerda. Figueirense com o time todo aberto, sem ter uma conexão. Figueirense é o time desconectado entre a meia cancha e o ataque, e isso é muito problemático. E o Figueirense contratando, vindo por aí Renato Augusto, o volante que estava na Ponte Preta, mas não estava sendo muito bem aproveitado por lá. Ele foi revelado no Palmeiras, né? E agora está vindo aí pro Figueirense. Jogador que interessa, que o Vinícius Eutrópio conhece. O Vinícius Eutrópio treinou a Ponte Preta início do ano, sabe do seu potencial, a possibilidade do jogador. O Figueirense realmente reforçar o seu grupo para poder fazer um bom campeonato. E o Vinícius tem falado sobre isso, tem saído um pouquinho da zona de conforto. Vamos lá, Vinícius. Tá certo, boa sorte pro Vinícius Eutrópio, boa sorte pra você, Gabriel Miranda. Tchau pra você, amanhã a gente volta 12:30 aqui na Band. Entre os estados, é sempre um esplendor. Nas alegrias e nas horas mais difíceis.